tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Agora, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem por título A Responsabilidade da Igreja com os Missionários. O texto áureo se encontra em Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que diz assim: Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas, principalmente, aos domésticos da fé. A verdade prática diz: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado de seus missionários. A partir daí, então, nós temos a proposta dos objetivos da nossa lição. E são 3. O primeiro será explicar o sistema de apoio da igreja aos missionários. O segundo será relatar o cuidado integral dos missionários. E, em terceiro lugar, nós vamos aqui elencar maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Se você, então, gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude compartilhando este vídeo, curtindo e também se inscrevendo em nosso canal, para que o YouTube entenda que o material é relevante e assim direcione ele a mais pessoas. Vamos aqui para a palavra-chave que norteará toda a nossa lição. E a palavra é responsabilidade. Logo, a partir daí, vamos à introdução, que diz assim: uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente dos missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Bom, o que o autor está dizendo? Que a igreja, uma vez que ela envia um missionário para o campo, ela precisa se responsabilizar por aquele missionário que ela enviou. Então, primeiro, a igreja vai identificar quem é a pessoa que tem um chamado missionário, que é comissionada a ir ao campo fazer missões. Depois, a igreja vai preparar esta pessoa. A pessoa não pode ser enviada sem um preparo. É necessário que ela seja preparada com um curso teológico, com um curso específico sobre missões. Se ela vai para missões transculturais, ela precisa ser preparada também. Depois ela vai ser enviada, a igreja vai enviá-la. E por fim, a igreja vai cuidar dela enquanto ela está no campo ali fazendo a obra de Deus. Então, esse cuidado, ele deve abranger não apenas o missionário em si, mas o cônjuge, o marido, a mulher, os filhos dos missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Então, o missionário não deve ficar preocupado com outras coisas a não ser a evangelização. Então, a igreja que enviou, ela precisa sustentar, ela precisa ajudar para que o missionário, de maneira integral, possa se dedicar na evangelização, na pregação do evangelho. Porque quando o missionário vai para esses outros países, ele vai ter que desenvolver trabalhos específicos lá para chamar as pessoas, para trazer as pessoas para pregar o evangelho. Então tem alguns que vão se preocupar com a questão social e vão fazer trabalhos sociais para dali pregar o evangelho. Há casos de missionários que montam escolinha de futebol e ali, ensina a garotada e a partir dali prega o evangelho. Então, se o missionário ele tem que se desdobrar trabalhando e fazendo o trabalho de evangelismo, vai ser muito difícil. Então, quando a igreja envia, a igreja deve sustentar esse missionário. Logo, o objetivo dessa lição é a gente estudar essa responsabilidade da igreja local para com o missionário e sua família. A igreja não pode enviar o missionário para o campo e esquecer o missionário lá, abandoná-lo lá. Pelo contrário, aquele missionário, antes de tudo, é um homem, uma mulher, um ser humano que confiou ali que a igreja iria ajudar. É um servo de Deus, uma serva de Deus. Então a igreja não pode mandar o missionário e
não prestar ajuda a esse missionário. Ele precisa, ela precisará, tá? Então a igreja, ela antes de enviar alguém ao campo, antes de enviar alguém a missões, ela precisa também estar consciente se ela terá condições de arcar ali com as despesas do missionário. Caso contrário, como que ela vai enviar? Enviar o missionário para o campo para que ele passe fome lá não é legal, não é interessante, né? Não deve ser feito. Seria muito ruim. Então, a igreja também tem que levar em conta as suas condições para que ela possa auxiliar, ajudar, amparar esse missionário que está ali no campo. Amém? Então vamos aqui ao nosso primeiro tópico, a igreja e o sistema de apoio aos missionários. A responsabilidade da igreja. O sistema de apoio missionário é uma responsabilidade básica e contínua das igrejas em todos os lugares. Nesse sentido, certos princípios devem permanecer claros a respeito do sistema de apoio aos missionários, ou seja, como que a igreja vai apoiar esses missionários, como que a igreja vai ajudar esses missionários. Ela não enviou, agora ela precisa se responsabilizar pelo missionário e pela vida dos familiares do missionário que foi enviado, né? Então foi o missionário e sua família, ela tem que cuidar deles todos. E por conta disso, a igreja ela precisa direcionar isso para que isso fique muito claro e pensar como que ela vai fazer isso antes de enviar. Então, primeiro, a igreja ela precisa se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está sob a sua responsabilidade. Quando Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, foram enviados pela igreja de Antioquia, eles estavam sob a responsabilidade da igreja de Antioquia. É por isso que eles voltam à igreja depois da primeira viagem missionária para prestar relatório. Então o missionário também, ele vai, ao longo do trabalho que ele está desenvolvendo em outro país, em outra região, ele vai também prestar relatórios à igreja daquilo que ele tem feito, daquilo que ele tem realizado. E a igreja, de igual maneira, precisa ser responsabilizada pela vida daquele missionário. É uma consciência que ela precisa ter. Se é um obreiro local que se desprendeu aí, a igreja que enviou é responsável por ele. Em segundo lugar, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja e enviado para fazer a obra missionária conforme a visão que o Espírito Santo concede à igreja. Aquele é um irmão que largou tudo, é uma irmã que largou tudo, que deixou a sua cultura, que deixou a sua pátria, que deixou os seus costumes culturais, vai comer uma comida diferente, um idioma diferente, né? Um país que às vezes tem uma cultura completamente diferente da sua. Então, esse obreiro, ele deve ser orientado pelo pastor e uma vez que ele é enviado, a igreja deve se responsabilizar por ele. Então, não envie. Em terceiro lugar, em contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra do campo. O missionário precisa mostrar o que ele está fazendo no campo, como que o dinheiro que ele está recebendo da igreja está sendo investido no campo. A igreja está mandando subsídio, a igreja está mandando dinheiro, a igreja está mandando oferta para sustentar aquele missionário, e a igreja então quer ver o resultado. O missionário não pode ir para o campo para turistar, né? Ele vai lá com o objetivo de pregar, de evangelizar. E ele então deve prestar relatório sobre como está o avanço da obra, sobre como a obra está crescendo, né? Os trabalhos que ele tem feito. Se ele tem feito trabalhos sociais, ele mostra fotos de trabalhos sociais, né? Cultos que ele tem assistido, ou seja, famílias que ele tem estado perto, tribos que ele tem pregado, ele vai prestar o relatório de como a obra está se desenvolvendo. E, em quarto lugar, todo o sistema de apoio missionário deve permitir
que os missionários usem o máximo de seu tempo e energia no trabalho de missões. Já coloquei isso daqui. Tem que proporcionar a esse missionário que ele tenha tempo hábil para evangelizar, que ele tenha tempo para pregar. Não adianta mandar um missionário para o campo e esse missionário ter que trabalhar horas e horas e horas e não ter tempo de pregar. Qual é o relatório que esse missionário vai prestar? Não tem como ele prestar um relatório se ele não tem tempo, e o tempo demanda dedicação. E para que ele tenha tempo, a igreja precisa ajudá-lo. Senão ele vai ter que se desdobrar com o serviço e com a obra de Deus. E a Bíblia Sagrada diz, Paulo escrevendo, que o obreiro é digno do seu salário. Mas, irmão Magno, Paulo fazia tendas ali em Corinto, porque Paulo entendeu uma necessidade. Paulo não queria que os irmãos de Corinto entendessem equivocadamente a obra que ele estava realizando, entendesse equivocadamente o que Paulo, estava pretendendo fazer. Por isso, Paulo fez tenda, um caso específico relacionado a Corinto. Mas em momento nenhum, Paulo condena o salário dos obreiros. Em momento nenhum, Paulo condena a ajuda. Pelo contrário, Paulo rodou ali, viajou às cidades da Ásia Menor, porque ele estava desejoso em levantar uma oferta com a finalidade de enviar aos pobres em Jerusalém. Tá? Então, o missionário ali deve dedicar a sua energia, o seu tempo à obra de evangelização para a qual ele foi chamado a fazer. Segundo subtópico, o sistema de apoio e a obra de fé. Todo o trabalho missionário é uma obra de fé do começo ao fim. O missionário, quando ele vai ao campo, ele vai crendo que o Deus que o chamou, o Deus que o comissionou, é o mesmo Deus que vai sustentá-lo, é o mesmo Deus que vai proporcionar que ele viva naquele país de modo digno e pregando o evangelho. Então, Deus vai sustentar. É por isso que a obra missionária é uma obra de fé. O missionário crê que Deus chamou ele, que Deus escolheu ele, porque Deus falou com ele por intermédio de uma pregação, por intermédio de uma profecia específica, e ele vai agora exercitando a fé. Não é fácil você sair do seu contexto. Não é fácil você deixar amigos para trás. Quando você vai para outro país, você está indo para um país que você vai chegar lá e não vai conhecer as pessoas. Né? Talvez, se você tiver algum outro colega missionário lá, fantástico, mas geralmente não é isso que acontece, tá? Então é necessário aí que o missionário exerça a sua fé. Sem fé, oração e sacrifício, a obra missionária falha. A fé em acreditar que Deus chamou, que Deus vai sustentar, que Deus comissionou. A oração, que é o meio, o veículo pelo qual nós usamos para falar com Deus. E o sacrifício, porque não é fácil para o missionário, é sacrificante. E às vezes o missionário vai até para um país onde ele está correndo risco de vida. Países em que o evangelho ele é completamente proibido. Então há países em que o missionário, além de enfrentar todos esses problemas, ele também corre risco de ser preso e morto a qualquer momento. Então assim, tanto os missionários quanto os que sustentam devem ser pessoas de fé à medida que obedecem ao mandamento de Jesus, ide por todo mundo e fazei discípulos, tá? Então esse é o papel do missionário. Qual é o objetivo de missões? É bom lembrar de que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo lugar. Missões não é turismo, né? Você não é um missionário para ser turista em uma cidade diferente, em um país diferente. Missões é encarnar na pele o ID de Cristo, é fazer com ousadia, com veemência, porque entendeu que deve encarar o ID de Cristo, tá? Então, qual é o objetivo de missões? Fazer com que outras pessoas conheçam a Jesus como Salvador. Fazer com que outras pessoas tenham acesso a Jesus como Salvador. Então, aqueles que fazem o trabalho de missionário que honre a Cristo terão todas as suas necessidades supridas.
É maravilhoso saber que na obra missionária, em primeiro lugar, a presença de Jesus está conosco. É muito bom saber disso. Saber que nós não estamos sozinhos. Saber que nós não vamos sozinhos. Saber que nós não caminhamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Quando Deus nos chama para a obra missionária, Deus vai enviar o seu Espírito Consolador para nos ajudar. A presença do Cristo ressurreto está na nossa vida, tá? Não por acaso, o Espírito Santo atua por meio de nossas vidas para fazer com que o nome de Jesus chegue a lugares e corações que não o conhecem. Essa é a finalidade da missão. Missões não é para eu ouvir a mensagem, reter e guardar para mim, mas apresentar essa mensagem para outras pessoas, tá? Portanto, que haja todo o apoio e planejamento da igreja local para que o nome de Jesus seja conhecido em todos os lugares por intermédio da obra missionária. Isso me faz lembrar um texto de Isaías, quando ele diz quem há de ir por nós, né? Quem há de ir por nós? E a Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez nesse tempo que estamos vivendo, estamos sentindo falta de pessoas comprometidas com Cristo, que amam a obra missionária e podem dizer, igual disse o profeta, né? Eis-me aqui. Deus quer, nesse tempo em que estamos vivendo, de problemas, de crise, tempo delicado, mas Deus quer contar com você. Deus não precisa de você. Deus quer contar com você, é diferente. Se você não quiser, Deus levantará outra pessoa para fazer. Mas a obra de Deus, ela não vai parar. E vamos para o tópico de número 2, o cuidado integral dos missionários. O cuidado integral. Cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Compete à igreja, então, zelar, guardar, proteger aqueles que estão ali. Vamos então para o tópico de número 2, o cuidado integral dos missionários. Vamos aqui ao primeiro subtópico, o cuidado integral. Então, cabe à igreja local uma responsabilidade mais abrangente, zelando por aqueles que estão trabalhando no campo missionário. Ou seja, a igreja precisa zelar por aquele que está no campo. Haja vista que a igreja enviou, haja vista que a igreja o comissionou a ir àquele determinado campo, porque entendeu que existe na vida daquela pessoa um chamado do Senhor. E agora cabe à igreja zelar por este missionário que foi enviado. Ela deve zelar enviando ajuda, enviando oferta, orando, pedindo a Deus pela vida daquele missionário, bem como de sua família. Então, o missionário, ele precisa do cuidado da igreja. Com o cuidado integral, queremos nos referir a toda a esfera da vida do missionário, ou seja, não somente a área financeira, e assim a igreja pode ajudar enviando oferta, mas também a área emocional, física, social, um acompanhamento pastoral enquanto ele está no campo, um acompanhamento feito com amor, com respeito, com carinho, mostrando para aquele missionário que a igreja está com ele, não apenas financeiramente. E por que isso é importante? Porque a gente tem que levar em conta que esses missionários deixaram a sua casa, deixaram o seu lar, deixaram o convívio da sua família e foram para uma terra distante, para um outro país. E eles precisam ser amparados pela igreja, com ajuda financeira, mas também com ajuda emocional, com aconselhamento pastoral. Então, ao longo do Novo Testamento, a gente consegue perceber a preocupação da igreja constante com esses missionários que estavam em lugares distantes. Filipenses, por exemplo, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Ou seja, a igreja enviava os missionários, mas se preocupava em auxiliá-los, em ajudá-los, se preocupava em ampará-los.
Diz a Bíblia Sagrada que frequentemente as igrejas oravam pelo apóstolo Paulo para que Deus guardasse, para que Deus protegesse Paulo no campo missionário. Então, esse papel a igreja precisa cumprir e Deus certamente vai abençoar o missionário ali no campo. Não é só enviar oferta, mas é cuidar do missionário e da família desse missionário, porque por vezes, o missionário não vai sozinho ao campo, ele vai com a sua esposa, ele vai com os seus filhos, ele vai com a sua família. Em virtude disso, então, a igreja precisa se preocupar nesse sentido, tá? Então, o segundo subtópico, uma agenda quando a volta do missionário. Também podemos ver como as igrejas recebiam o apóstolo de maneira muito alegre e honrada. Por exemplo, aqui o texto está citando Atos capítulo de número 20, um texto bonito que registra ali, né, Paulo na cidade de Troade, pregando ali em Troade. Então, assim, quando Paulo ia ao campo pregar, evangelizar, fundar igreja, e quando ele voltava, ele era recebido com alegria, ele era recebido de maneira honrosa, porque viam que de fato Paulo pregava com ousadia, com amor, porque entendeu o seu chamado. Então o missionário foi ao campo, foi pregar, foi evangelizar, está em outro país. Quando ele voltar, ele precisa ser recebido de uma maneira alegre, de uma maneira honrada, porque foi alguém que se desprendeu, foi alguém que deixou tudo para trás, foi alguém que às vezes abriu mão do próprio salário, do próprio emprego, né, porque tinha salário, para ir ao campo pregar. E precisa ser honrado, e precisa ser bem recebido, né? A reconhecer o serviço e o trabalho do irmão. Não é problema nenhum a gente reconhecer o que o outro fez, né? A gente aplaudir aquilo que o outro fez. É claro que a salvação ela não se dá por intermédio das obras. Nós não somos salvos por aquilo que fazemos, por aquilo que realizamos, por aquilo que efetuamos. É claro, a Bíblia deixa isso bem claro a nós. Mas a Bíblia também diz que o nosso galardão, sim, será dado por intermédio de nossas obras. Então, as obras que fazemos para o Senhor são importantes. É claro que a gente não deve fazer para receber as obras, porque senão, para receber o galardão, senão isso seria um equívoco de pensamento. A gente faz porque entende que é uma ordenança de Cristo. A gente faz porque entende que Cristo nos comissionou, que Cristo nos elegeu, que Cristo nos salvou, que Cristo nos resgatou, que Cristo nos justificou, que Cristo nos reconciliou. E agora a gente não pode ficar olhando para nós mesmos e viver um evangelho individualista. A gente precisa compartilhar. Então a gente não faz para receber alguma coisa. A gente faz e precisa fazer porque já recebemos, já alcançamos a salvação, já fomos justificados. E agora o desejo que há em nosso coração é que outras pessoas alcancem também. Então esses missionários, eles não estão indo para receber, eles não estão se deslocando simplesmente, não, o desejo deles é entregar, o desejo deles é dar, o desejo deles é anunciar as boas novas do Evangelho. Aquele que foi resgatado por Cristo se preocupa também em pregar o Evangelho que muda a vida, o Evangelho que resgata. Então a igreja local ela deve ajudar a organizar a agenda do missionário durante o seu retorno, para que quando ele voltar, ele usufrua de férias, né? No que diz respeito a visitas, consultas, tratamentos médicos, odontológicos, um período de lazer e de descanso. A gente precisa ter aqui consciência que são seres humanos de carne e osso, né? Pastor precisa descansar, obreiro precisa descansar, pastor também precisa de férias, pastor também precisa de lazer. Esse missionário às vezes está um ano em outro país e aí volta para o seu país, às vezes para buscar uma consulta médica, porque está num país onde a saúde é muito precária, para buscar um tratamento odontológico, porque lá é muito precário, ele precisa ser amparado enquanto aqui está
né? Ali usufruir do seu período de férias também, isso faz bem para a alma, isso faz bem para a vida. Nós não somos robôs, nós não somos ciborgues, nós somos seres humanos de carne e osso. E como seres de carne e osso, nós nos cansamos, nós nos esgotamos, nós nos fadigamos e nós precisamos descansar. E a igreja, então, não pode cuidar. Note que o que o autor está dizendo é que não pode haver um cuidado apenas no âmbito espiritual, mas também tem que haver um cuidado no âmbito físico, tá? Abraçar os missionários e sua família faz parte do cuidado integral com aquele missionário. Você não gosta de ser tratado bem? Se eu te perguntar, você não gosta que trate você bem, sua família bem? Então a gente precisa tratar também aqueles que estão no campo, aqueles que estão pregando, aqueles que estão evangelizando, tá bom? Vamos levar isso com bastante carinho, com bastante cuidado e que Deus possa despertar a igreja a cuidar integralmente dos seus missionários. Amém? Vamos aqui então para o terceiro tópico, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Comunicar as necessidades. Tudo na obra de Deus passa pela comunicação. Ou seja, se eu tenho um problema, eu devo, se entendo que preciso de ajuda, comunicar. Romanos 12, 13, Paulo diz que nós devemos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Então, se você tem uma necessidade, se você está passando por algum problema, comunique com o irmão que pode te ajudar, que pode estender a mão para você, né? Então a gente tem que comunicar. O problema é que tem gente que não é ajudada porque não quer ajuda. É claro que tem gente que não é ajudada porque às vezes irmãos negligenciam estender a mão para ajudar. E aí não está cumprindo um princípio básico do evangelho, que é o amor ao próximo, que é auxiliar, que é ajudar aquele que está em necessidade. E isso é uma, infelizmente, realidade. Só que tem gente que não é ajudada porque não pede ajuda, porque não conta a sua necessidade. Como que o irmão vai adivinhar a sua necessidade? Como que o irmão vai adivinhar o que o outro está precisando, o que o outro está carecendo, se ele não comunica, se ele não fala? Então Paulo está nos alertando, comunique aos santos. Por quê? Porque aonde que nós vamos conseguir ajuda? É dentro da igreja. A igreja, ela está ali e ela pode nos ajudar orando, auxiliando e assim por diante. Então é preciso que a igreja local se comprometa com a comunicação regular dos compromissos e necessidades missionárias. Essa comunicação pode ser feita no momento do culto regular, onde isso é dito, ou por meio de e-mail, por meio de telefone, por meio de mensagem de texto. A ideia é que a igreja local tome conhecimento de toda a agenda missionária da igreja ali e assim ela possa ajudar também. Tem irmãos dentro da igreja que gostariam de contribuir para missões. Então, quando a igreja apresenta, olha, nós estamos com um missionário em outro país, quem quiser ajudar, e aí mostra a conta daquele missionário, mostra o Pix daquele missionário, não é? Hoje é muito fácil, né, fazer depósito e assim por diante, para que aquele missionário possa também ser ajudado por outras pessoas. Às vezes o missionário que está lá no campo expôs para a liderança a sua dificuldade. Olha, eu estou com um problema aqui, estou precisando disso, disso e disso. Então cabe à liderança apresentar isso ao plenário, apresentar à igreja, porque há irmãos ali que talvez queriam ajudar, mas não queriam que expusesse que eles estavam ajudando. Querem fazer sem que os outros saibam. Isso não há problema nenhum. Então comunique a necessidade aos santos, para que os santos possam ajudar, para que os santos possam estender a mão. Isso vai motivar a igreja, isso vai mostrar a unidade da igreja. Paulo diz que a igreja, ela é um grande corpo, e nesse corpo, quando alguém está em necessidade, quando alguém está carecendo, né, um tem que estender a mão para o outro. Essa metáfora do corpo era interessante porque se o meu dedo mindinho ele é machucado, todo o meu corpo padece, todo o meu corpo sente. Então, se eu estou dentro da igreja e eu faço parte do corpo de Cristo, automaticamente,
se alguém do corpo é machucado, é ferido, se alguém está em necessidade, todo o corpo precisa sentir também e buscar ajudar para que aquele membro seja sarado, para que aquele membro seja cuidado, para que aquele membro seja tratado. Nós precisamos ver o outro e assistir à necessidade do outro, né? E isso de modo destacado aqui para aquele que está, sobretudo, no campo missionário, né? Então vamos um ajudar o outro, vamos um estender a mão para o outro. A igreja não é local de briga, a igreja não é local de contenda, a igreja não é um local aonde eu vou para observar uma outra pessoa e simplesmente para fazer uma crítica a outra pessoa com o olhar de juízo, mas a igreja é o local aonde Deus determinou para que as pessoas sejam tratadas, para que as pessoas tenham um encontro com Cristo. Uma igreja unida é uma igreja que avança, é uma igreja que prospera, é uma igreja que segue firme. Então, vamos encarnar isso nas nossas vidas, ok? Bom, segundo subtópico, doar para suprir necessidades. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, pode ser exaustiva e, por vezes, pode ser difícil. No meio do estresse e das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados, se sentem esquecidos pela igreja que os envia, principalmente quando se depara com a escassez no campo. Então, nesse sentido, é importantíssimo que a igreja local dê oportunidade aos missionários para que eles compartilhem essas necessidades, para que eles apresentem essas necessidades e a igreja se sinta convocada a cooperar com doações, convocada a estender a mão, como Corinto foi. É interessante que Paulo viajava às cidades para colher oferta para ajudar os amparados, os desamparados, os necessitados. Então, a igreja não pode enviar um missionário para o campo e esquecer esse missionário lá. A igreja não pode enviar um missionário para o campo e deixar esse missionário no campo esquecido. A igreja, ela não pode fazer isso. A igreja tem que se fazer presente na vida daquele missionário, porque a tarefa lá não é fácil. Tem países em que missionários são perseguidos, tem países em que os filhos dos missionários são proibidos de estudar em escolas, né? Tem países em que o missionário passa necessidade mesmo. Às vezes não é porque ele não tem o dinheiro ali, é porque há escassez de alimento no país em que ele está ou no local em que ele está. Às vezes o missionário passa privação, não porque está faltando dinheiro para ele ali, mas o local em que ele está, né? É difícil de ter ali os recursos próximos. Então, assim, a gente precisa olhar com carinho. Se a gente não pode dar uma ajuda financeira, vamos orar, né? Mas vamos nos envolver com a obra missionária e com esses missionários que estão no campo de trabalho. Vamos aprender com as igrejas do Novo Testamento. Igrejas que, por vezes, na mais profunda pobreza, se lançaram a ajudar as igrejas ou a outras igrejas que estavam precisando. Igrejas que, na mais profunda dificuldade, tiraram ali, né, uma oferta para ajudar quem estava em necessidade. A gente pode ajudar, né? Às vezes, uma pessoa só não consegue ajudar, mas quando a igreja se une, ela consegue ajudar. Que possamos despertar nesse sentido, tá? Em terceiro lugar, orar e jejuar pela causa. Já estudamos a respeito da importância da oração na causa missionária. Entretanto, o que desejamos reforçar aqui é a necessidade da oração conjugada com o jejum, como uma maneira prática da igreja local se comprometer com os missionários. Vamos orar por quem está no campo. Deus fala conosco de várias maneiras. Deus tem métodos de falar conosco. Deus pode enviar pessoas na nossa casa, Deus pode falar conosco por meio da sua palavra, por meio de sonho, por meio de visão, por meio de revelação, mas nós temos uma maneira para falar com Deus. E a maneira que temos para falar com Deus é por intermédio da oração. Então vamos orar, vamos apresentar essas vidas ao Senhor, vamos cumprir o papel de um intercessor, interceder
Lembra que Moisés sobe o alto de uma montanha, enquanto o povo embaixo está batalhando, enquanto o povo embaixo está em luta, e no alto da montanha, Moisés então estende as mãos e Moisés ora por aqueles que estavam na batalha. Moisés intercede por aqueles que estavam na batalha. A gente pode orar, a gente pode jejuar pela causa missionária, pedir a Deus que abra portas missionárias, que abra portas para que esses missionários consigam chegar em locais que eu não vou chegar, que você por vezes não vai chegar, mas que eles consigam chegar e lá apresentar o Evangelho, e lá pregar o Evangelho, e lá pregar as boas novas. Então, nesse sentido, é muito importante os líderes das igrejas locais convocarem o povo de Deus para orar, para jejuar, né? Martin Luther King tinha uma frase importante: tudo que eu coloquei em minhas mãos eu perdi, mas tudo que coloquei na mão de Deus eu ainda possuo. A oração é o tônico da alma aflita, é o remédio da alma cansada. Quando a gente ora, as nossas forças são renovadas, e quando a gente ora por outra pessoa também, Deus renova a força dessas pessoas. Tem missionários que estão de pé porque existem irmãos e irmãs destemidos, corajosos, orando e jejuando por esses missionários, tá? Então note que a oração e o jejum estão na base do envio de Barnabé e Paulo para o campo missionário. Isso aparece em Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. Diz a Bíblia que a igreja de Antioquia orava e jejuava, e o Espírito do Senhor então disse: separai para mim Barnabé e Paulo. Ou seja, eles buscaram direção de Deus. A oração serve para a gente buscar a direção de Deus, para a gente ser conduzido pelo Senhor a fazer aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Outro sim, além das convocações coletivas, é muito importante o comprometimento individual na oração e no jejum. Fazer chegar aos missionários esse comprometimento por meio de aplicativos de mensagens instantâneas. Hoje a gente consegue se comunicar muito fácil com as pessoas. Eu estou aqui no Brasil, numa cidade pequena do interior do Rio de Janeiro. Eu consigo agora me comunicar com uma pessoa do Japão, dos Estados Unidos, da Bélgica, né, instantaneamente. Então a gente tem maneiras de se comunicar com as pessoas hoje, de uma maneira muito facilitada. Lembra que houve uma época em que era telefone, antes era carta. Então hoje você pode entrar em contato diretamente com esse missionário. Talvez a sua igreja é uma igreja aí que mantém missionários no campo, e você que está ouvindo essa mensagem pode entrar em contato direto com esse missionário, saber a necessidade dele, né? Estar ali presente, mandar uma mensagem de refrigério, de conforto, de ânimo, de coragem, para que este homem, esta mulher, fique ali no campo pregando o evangelho. Então, assim, há maneiras hoje da gente fornecer suporte ao missionário que está no campo, da gente atender às necessidades desse missionário, desta missionária que está no campo. Então, vamos fazer a nossa parte enquanto igreja. A lição 7, ela nos alerta para isso, para que possamos fazer a nossa parte enquanto igreja. Bom, diante disso, vamos aqui à nossa conclusão. Então, nesta lição, fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer muita diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. E a gente precisa fazer isso, tá? A gente precisa fazer isso. Jesus nos ensinou que a gente deve fazer isso. A igreja primitiva se esforçou para fazer isso. Vamos abençoar outras pessoas. A gente não pode ir, mas ao abençoar, estaremos pregando o evangelho. Então Deus deseja que seu povo se comprometa, que seu povo assuma a responsabilidade de pregar o evangelho. A bênção sem medidas para quem cuida da obra missionária. É certo, e é óbvio isso, a gente tem que ter isso daqui por clareza, a gente não deve fazer para ser abençoado.
A gente deve fazer porque entendeu o princípio de abençoar, que abençoar é importante, mas Deus, em sua infinita misericórdia, acaba nos abençoando. Deus acaba abrindo as portas para nós. Então, assim, vamos fazer e Deus vai nos abençoar. Vamos cooperar com a obra missionária. Amém? Estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Espero que esta aula tenha te motivado de alguma maneira e que você tenha aprendido aí a necessidade de ajudar a obra missionária. Deus não conta com os anjos para isso. Deus conta com você. O privilégio de pregar o evangelho não foi dado aos anjos, mas foi dado a você. Que possamos fazer então e que Deus seja glorificado através de nossas ações. Amém? Se você gostou desta aula e esta aula foi bênção na sua vida, nos ajude compartilhando, nos ajude curtindo e se inscrevendo em nosso canal. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.